Olá, boa noite para todos. Estamos iniciando mais uma etapa aqui, mais um capítulo do livro Nosso Lar, de André Luiz. Hoje, dia 28 de abril, excepcionalmente realizando esse estudo no domingo, porque esse estudo acontece às segundas-feiras, né? Mas como amanhã terei compromisso de palestra presencial, tivemos que transferi-lo para hoje. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite, muita paz. Deixo desde já o meu abraço fraterno àqueles que acompanham em outros dias, que acompanham também pelo meu canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Aqueles que quiserem se inscrever no canal, tem por playlists, né? Lá está separadinho cada estudo. Tem estudos realizados do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, daqui do Nosso Lar, obras de Emmanuel. Então, nosso boa noite aqui a Romilda Martiniano, aqui no Insta. Boa noite, bem-vinda. A Deise Florencio, da Pensilvânia. A Tereza Miliati, tudo bem? Boa noite, muita paz, que assim seja. A Loiva Carnop aqui no Facebook. Irani Zucatelli Gaspar, boa noite. A Edna Markovics, sempre conosco também. Maria Isabel Rubatino, tudo bem, Isabel? Boa noite. Najib Saba. A Meire aqui também conosco no Insta, boa noite, bem-vinda. A Bruna Souza aqui também no Facebook. O amigo Newton Gouveia, que assim seja, Newton. Um abraço, meu amigo. A Odete Oliveira, muito bem-vinda. A Bruna dizendo que tenhamos uma ótima noite de estudos, que assim seja, né? Em pleno domingão, pessoal animado aí para os estudos, né? O Diego Romão aqui conosco também, o Ailton Cosmo, um abraço, Ailton. Tudo jóia, Diego, beleza? Quem mais aqui? A Fátima Baldo também aqui conosco, a Aquilina Martinez e Rara, o Gerson Francisco dos Santos também aqui conosco, o Sérgio Gombio, tudo bem, Sérgio? E a Gorete Curtis, que legal, compromisso marcado, está dizendo a Bruna, muito bom. E todos os demais amigos e amigas que já estão conosco aqui conectando, chegando para mais estes estudos. A Tereza pedindo orações. Ao final, Tereza, a gente sempre faz uma oração, né? Coloca água para fluidificar. E a gente pede o amparo, né, e o auxílio dos benfeitores espirituais. Então vamos iniciando, como sempre fazemos, né, rogando a proteção, a inspiração e o amparo do alto. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe, nos inspire e nos envolva a todos em sua santa paz, que tenhamos uma noite proveitosa de estudos, em nome do Cristo. Então, vamos lá. Pessoal chegando aqui também ainda, mais amigas, mais amigos, muito legal. Pessoal bem animado aqui, né? A Dair Alves aqui conosco também, a Sandra chegando aqui também. Boa noite, Sandra. Terça-feira estaremos lá em Monte Azul com a querida Sandra do Centro Espírita Jesus é o Caminho. Andréia Fernandes aqui também, boa noite. A Celina Toledo, tudo bem, Celina? Muito bem-vindos a todos, amigos. Muita paz. Vamos então iniciar aqui o nosso estudo, capítulo 34. O título é bastante interessante, né? Com os recém-chegados do umbral. Creio que vocês vão se recordar, né? Que nós estudamos
no capítulo passado, falando que eles estavam aguardando, né, o retorno daquele grupo de espíritos socorristas que visitam periodicamente a dimensão umbralina, visando resgatar espíritos já em condições, né, de serem acolhidos na colônia. Então aquele grupo já estava voltando, era meia-noite, passava da meia-noite, né? E eles lá aguardando a chegada desse grupo, né, de socorristas. E assim hoje nós vamos ver aqui essa chegada, que é muito interessante, o que André Luiz vai nos contar aqui neste capítulo, sobre a chegada do grupo socorrista, né? Conduzindo espíritos que foram resgatados lá do umbral, tá bom? Muito legal, vendo aqui ainda mais amigas e amigos chegando, muito boa noite para todos, viu? Muito bem-vindos. Então André Luiz começa o capítulo 34 dizendo assim: estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Nós já vimos, né, nos capítulos anteriores que eles se utilizam de animais, não só os cães, como também algumas aves que voam mais baixo, né? E também daqueles muares semelhantes às nossas mulas, né? Que fazem o transporte. Então esses cães aqui dá a impressão de cães mais bravos, né? Que estão ali presos, seguros, firmemente, por pulso firme, está dizendo aqui, né? Que eles têm uma tarefa importante também para manter a ordem lá nessa jornada de auxílio, né? Aí diz assim: daí a minutos estávamos todos enfrentando os enormes corredores. A Bruna está dizendo aqui os pitbulls. Creio que deve ser mais ou menos, viu? Dá a impressão, né, Bruna? Pulso firme ali para segurar, né? Se fosse um maltezinho, né, um shih tzu, não precisaria pulso firme, né? Daí a minutos estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior sob amparo forte. Então aqui, amigos, tudo bem, Rose? Boa noite, viu? Aqui já dá uma ideia que muitos espíritos que estavam chegando à colônia eram doentes, né? Estavam, melhor dizendo, estavam doentes. Uma observação apenas, amigos, porque a gente imagina, né, considera que a doença é um problema do corpo, né? Que o corpo morto resolve o problema da doença. Mas a gente vai vendo com André Luiz que muitos espíritos carregam a doença na mente. E além disso, é bom recordar Emmanuel, que ele tem uma definição para saúde muito interessante, o Emmanuel. Ele fala assim: saúde na visão espiritual é a perfeita harmonia da alma. Ou seja, quando a alma está enferma, quando a alma não está harmoniosa, ou seja, quando a alma não vibra de acordo com as leis divinas, não está sintonizada com aquilo que a lei de Deus propõe, essa alma enfraquece, se adoece, né? Então, muitos que estão doentes são enfermos espirituais, que estão ainda apartados, né, do melhor proceder, distantes daquilo que se espera de um espírito mais voltado, né, para as lições do Evangelho. Não somente Narcisa, Salústio e outros companheiros se lançavam a lide, cheios de amor fraternal, mas também os samaritanos movimentavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação. Outros reclamavam em altas vozes. Olha que interessante, né? Para a gente ver aqui a diferença entre espíritos recolhidos ali juntos, né?
poderiam estar todos vibrando na mesma intensidade, todos mantendo o mesmo estado de alma, mas não, né? A gente vê então enfermos que se portavam com humildade e resignação. Olha a diferença. Enquanto outros, diz aqui, reclamavam em altas vozes. Para a gente perceber, né, que o espírito, mesmo vindo da dimensão de umbral, já mostra ali com essa humildade, com essa resignação, que já está se modificando, que já está aceitando uma diretriz nova, que já quer, né, caminhar para uma condição melhor de vida espiritual. Enquanto outros, mesmo resgatados, estão ali esbravejando, né, reclamando, já mostram, né, uma certa rebeldia. Esse estado de alma faz muita diferença, porque aqueles que se mostram humildes e resignados caminham muito mais rápido para a sua recuperação espiritual. Aí ele diz assim, bom, deixa eu ver aqui se tem algum comentário, várias amigas aqui que foram chegando, amigos também, a Zuleide Carvalho, a Tereza mudou aqui para o Face, né, Tereza? Boa noite para todos, viu? Muito bem-vindos. Estou vendo aqui vários amigos e amigas que foram chegando. A Cida Baldanci, Lei Barcelos, Benê Garcia, muito legal. Muito bem-vindos. Por enquanto, tudo em ordem, né? Vamos avançando aqui então. Ana Lúcia está dizendo aqui, sim, mas e eles são resgatados, mesmo assim, revoltados? É uma boa pergunta da Ana Lúcia, né? Então, Ana Lúcia, eles têm, né, os trabalhadores da colônia que visitam a dimensão de umbral, eles têm lá com eles um critério, né, eles têm que considerar que o espírito mostre um mínimo de interesse, de boa vontade, né, para ser resgatado. Então, pode ser que, veja bem, tem aqueles que mostram o mínimo, né, e tem outros que já mostram uma condição bem melhor. Então, se eles resgataram, é porque, de alguma forma, eles entenderam, Ana Lúcia, que já tinha possibilidade de ajudá-los. Às vezes, aquela rebeldia, aquela revolta ali, eles percebem que pode ser resolvida, né, de uma forma mais simples. Eles não levariam ameaça, perigo para a colônia, né, como alguns outros casos poderia acontecer, como aquela mulher, né, que chegou no portão querendo entrar. Era um caso completamente diferente, tá? E a Bruna Souza está dizendo, os espíritos que ficam em estado de lama ainda conseguem sair dessa condição? Porque André Luiz por pouco não ficou. Então, Bruna, essa condição, né, meio que atolados ali naquele pântano, né, a gente vê isso no filme, entendamos assim, todos vão um dia receber o amparo, né? Alguns demoram mais tempo, porque depende de cada um se transformar intimamente. A gente sabe com o André Luiz que eles lançam, Bruna, redes, né, para que aqueles espíritos agarrem-se às redes e possam ser puxados. E é interessante que André Luiz conta em um de seus livros aqui da série, né, mais à frente, que essa rede é tão interessante, quando eles lançam a rede e o espírito se agarra, se o espírito não está realmente desejoso de receber ajuda, a rede rompe. E aqueles que estão, eles seguram e são trazidos com a rede. É assim, recursos que eles têm, né, variados, para fazer esse resgate, que é muito interessante mesmo. O Ailton Costa está dizendo, esses espíritos rebeldes não perigam tumultuar o ambiente, já que li que não é comum socorro. Então, acho que já comentamos um pouquinho, eu não tinha visto a pergunta do Ailton, mas o que nós comentamos já vai mais nesse sentido, né? Se eles resgataram, é porque, apesar dessa revolta ali momentânea, né, eles já estavam em condições mínimas de serem trabalhados ali, né? A Edna Markovic está dizendo, temos que ser humildes e resignados aqui na matéria para quando chegarmos ao plano espiritual ficar mais fácil. Pois é, isso é o ideal, né, Edna?
mas que nem sempre acontece, né? A Gorete está dizendo que não sabia dessa rede. Então, tem a obra de André Luiz, viu, Gorete, é muito vasta, né, de revelações interessantes. Eu não vou saber dizer qual livro, eu não sei se é Os Mensageiros ou Missionários da Luz, é algum desses livros aí na sequência que ele fala sobre essa rede, mas tem outros recursos também, né? Muito bom, vamos seguir na frente aqui então. Atacando igualmente o serviço, notei que uma velhota, o termo que ele usa, né, não é pejorativo, tá? Ele está querendo dizer assim, sobre uma pessoa idosa mesmo, né? O termo que ele usou aqui, uma velhota. Notei que uma velhota procurava descer do último carro, com muita dificuldade. Observando-me perto, exclamou espantada: tenha piedade, meu filho, ajudai-me por amor de Deus. Deixa eu só me ver antes aqui, a Fátima Baldo está dizendo: Paulo, nós que estudamos não vamos chegar nessa situação de lama? Ou estou enganada? A pergunta é muito boa da Fátima, hein, pessoal? Será que a gente que está aqui estudando chegaremos em boa condição ao mundo espiritual? Olha, Fátima, eu sinto dizer que não é garantia. O estudo, Fátima, ele contribui bastante para que a gente, ao adentrar o mundo espiritual, nós tenhamos uma certa lucidez, possamos compreender que estamos desencarnados, possamos entender que estamos numa dimensão de trevas. Mas o que nos garante a condição boa no mundo espiritual são as ações, né? São as atitudes, é a vivência de acordo com as leis divinas, né? Então, gente, eu digo sempre isso. Eu fiz uma palestra até, aqueles que quiserem, busquem no meu canal no YouTube, chama O que é a verdadeira caridade? É uma pergunta, está lá no meu canal. Porque justamente nesse sentido, às vezes a gente cria uma ideia de caridade meio errônea. A gente acha que por trabalhar, por estudar, a gente já está de certa forma garantido, né? E não é bem isso, pessoal. O estudo, veja bem, Fátima, porque a pergunta é muito boa. O estudo contribui para que a gente, compreendendo aquilo que é a verdade, aquilo que é a realidade espiritual da vida, a gente possa transformar-se. O estudo seria o gatilho, entenderam? Seria o gatilho para a gente empreender uma transformação. Agora, se a gente estuda e fica acomodado com o estudo, não adianta, amigos. Então, não vou enganá-los aqui, né? Estudar é importante para que a gente possa, como aqui está dizendo a Dair, estudar é importante, mas temos que praticar. O estudo é para nos mover, né, no sentido de transformação, de nos ajudar a desenvolver valores, tá bom? Mas foi muito boa a pergunta da Fátima, né? Para que a gente tenha mais clara aí essa conscientização, né? E o pessoal aqui confirmando aí, comentando, é isso mesmo, acho que está bem claro, né? Muito bom. Aí diz assim: aproximei-me com então André Luiz, começou ali uma conversa com essa senhora. Tudo bem, Graciele Salles, bem-vinda. Ana Lopes, muito bem-vindas. Ele começou a conversa com essa senhora. E ela dizia: cruzes, credo. Continuou benzendo-se. Graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demônios lá me torturavam, que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Então, aqui, por essa fala dessa irmã idosa, dá para a gente perceber que ela era adepta ao catolicismo, certo? Está muito claro. Ela está usando termos como purgatório, como demônio, como inferno, né? Tudo isso são termos usados pelos irmãos católicos. Então, ela era uma pessoa que professava a religião católica e estava ali desencarnada. A Ana Lúcia está dizendo: a pergunta foi boa, mas a resposta não foi a que se esperava, né, Ana Lúcia? Nosso amigo Alexandre de Souza aqui conosco. Saudade, Alexandre. Um abraço.
O Alexandre está dizendo aqui, para que tanto conhecimento se não for para colocá-lo em prática? Abração para ti, meu querido. Obrigado, Alexandre. Um outro abraço, meu amigo. É justamente, né? Lembrando o que o Alexandre está dizendo, muito será pedido a quem muito recebeu, né? Então tenhamos a consciência que quanto mais a gente estuda, mais estamos comprometidos, né, com a realização de algo melhor, né? Não vamos querer cobrar de nós mesmos a santidade, não é isso. Ninguém está dizendo que se espera de nós uma transformação radical, mas que se espera, né, alguma transformação, isso sim, alguma mudança de hábitos, rever velhos procedimentos que nós arrastamos há milênios aí, a gente já se espera, né, uma certa renovação. Bom, ajudei-a a descer, diz o André Luiz, tomado de extrema curiosidade. Pela primeira vez ouvia referências ao inferno e ao purgatório, partidas de uma boca que me parecia calma e ajuizada. Talvez obedecendo mais à malícia que me era peculiar, indaguei. Vem assim de tão longe? Eu acho tão interessante o André Luiz, né? Porque ele, amigos, nós já percebemos que ele já está num processo de transformação, né, íntima. Ele já está se mostrando um espírito muito mais consciente dos seus deveres, das suas responsabilidades, mas ele não estava ainda totalmente transformado. E ele aqui ele reconhece, né? Ele está dizendo aqui, talvez obedecendo mais à malícia que me era peculiar, ele reconhecendo que carregava ainda uma certa malícia, né? Carregava ali hábitos da existência terrena que ele não conseguira ainda se despojar. Então ele fez essa pergunta que não foi assim uma pergunta, vamos dizer assim, útil naquele momento. Não era uma pergunta boa de ter sido feita naquela hora. Então, a hora que ele pergunta isso, ele dá corda, né, como a gente diz, para que ela desenvolvesse mais a sua fala, né? Aí diz assim, falando desse modo, afetei áreas de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, olvidando por completo, naquele instante, as sábias recomendações da mãe de Lises. Vocês se recordam, amigos, que lá atrás, né, nos capítulos anteriores, André Luiz teve aquela conversa maravilhosa com a dona Laura, a mãe de Lísias, que recomendou a ele prudência, né? Que recomendou a ele disposição para o trabalho, recomendou a ele que soubesse colocar as palavras na hora certa. E aqui ele está reconhecendo que ele, naquele momento, estava deixando de ouvi-la, não estava acatando, né, as suas sugestões, porque ele agiu de forma imprudente ao fazer, dando corda, né, para que essa mulher continuasse a falar, porque ele mostrava ali uma certa curiosidade, né? Ele queria saber melhor o que estava acontecendo. Tudo bem, Samurai Espírita aqui conosco, boa noite, bem-vindo. Aí ele diz assim, a pobre criatura, percebendo o meu interesse, começou a explicar-se de grande distância. Fui na terra, meu filho, mulher de muitos bons costumes, fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota, mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelim. Bom, essa fala dela aqui já denota, né? Lógico, uma falta de evolução espiritual. Amigos, a gente tem que começar a perceber essas sutilezas, né? Uma pessoa realmente virtuosa jamais se engrandeceria, né? Ela já começa dizendo, fui mulher de muitos bons costumes, fiz muita caridade,
rezei muito, ela ficou se vangloriando. Isso já é um sinal de que ela não tinha essas virtudes. A pessoa que tem a virtude, a primeira delas é a humildade, né? Então, quem bate no peito falando muito de si mesma, não tem, na verdade, né, essa conquista que fala. Então, ela já estava ali se mostrando como muito virtuosa. E ela diz que apesar, a Loiva está dizendo, a humildade ficou longe, né? Já mostra aí um sinal, né, muito forte da condição dela. E ela então diz que, imagine, se ela foi tudo isso, por que ela foi, ao desencarnar, aprisionada, né, como ela diz aqui, por seres monstruosos? Como assim? Não faria lógica. Se tivesse toda essa virtude, desencarnaria em paz, né? O Ailton está dizendo aqui, vejo aí também falta de clareza por conta da doutrina que ela professava. Ela pensou que estava cheia de virtudes. E nós vamos ver bem isso, viu? Isso que o Ailton está dizendo, vai dar muitos detalhes dessa questão da orientação religiosa, né? Como que às vezes compromete a condição espiritual daqueles que desencarnam em situações aflitivas, né? A Bruna está dizendo, deve ser tão lindo o momento que iremos ter da nossa verdadeira revelação, saber quem fomos na vida passada e qual foi a nossa missão. Mas, Bruna, eu te digo, não fique muito otimista, viu? Eu não quero ser pessimista, mas entendamos uma coisa, né? Hoje nós somos a nossa melhor versão, né? Se hoje nós reconhecemos em nós tantas imperfeições, se a gente olhar para trás, vai ter algo um pouco pior, né? Não é olhar pessimista, pessoal, tento ser realista, tá? A gente precisa compreender que estamos num processo, né, de desenvolvimento, de aprendizado, mas muitas pessoas querem, né, se ver lá atrás como os reis e rainhas, né, como pessoas, figuras importantes. E pois é, né, Bruno? Mas, na verdade, às vezes, nós somos muito, né, comprometemos demais, às vezes. Não estou fazendo regra geral, é lógico, né? Tem as exceções, mas muitos de nós estamos bem comprometidos aí com a lei divina. Bom, pois é, né, Bruna? A regressão também não é muito aconselhável, não, né? Só se for de uma forma muito por necessidade, né, terapêutica e tal, com muito cuidado, com profissionais muito sérios, porque a regressão pode complicar ainda mais, né? E a Edna dizendo que concorda, pois estamos aqui para evoluir e fazer diferente, né? Pois é. Isso mesmo, Bruno, o véu do esquecimento tá de acordo aí, né? A Celina está dizendo, melhorei como pessoa espiritual só depois de ficar e estar doente. Jesus me ampare. Mas que bom, né, Celina, que está caminhando, está melhorando, tá bom. Bom, aí a mulher, né, dizendo que fez tudo aquilo de bom e mesmo assim desencarnou mal. A princípio, implorei a proteção dos arcanjos celestes. Veja bem, ela já queria a proteção de arcanjo, né, que são seres muito elevados. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada, mas eu não perdi a esperança de ser libertada de um momento para outro, porque deixei, olha o que ela vai começar a dizer agora. Querido amigo Tavinho aqui conosco também, tudo bom, Luiz Otávio? Um abraço aí para os amigos de Pongaí. Aí ela vai dizer, olha o que ela vai dizer agora. Mas eu não perdi a esperança de ser libertada de um momento para outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais para meu descanso. Aqui, amigos, é algo muito sério, né? Nós não vamos falar aqui de religião, jamais, né? A doutrina espírita nos orienta muito claramente o respeito que devemos a todas as religiões que estão fazendo o seu papel, né, de contribuir para ajudar-nos a todos de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Cada religião tem a sua importância. Não estamos falando da religião,
mas daqueles que tomaram a frente muitas vezes, nós, amigos, nós mesmos, nós não estamos falando de outros, nós mesmos, em reencarnações passadas, por certo, estivemos no seio da religião católica e de outras, e muitas vezes agimos de forma equivocada, perturbadora, muitas vezes. Então, vejam, aonde chegou, né? Quanto que se desvirtuou da mensagem do Cristo. Porque onde estaria escrito no Evangelho que bastaria, né, pagar por ofícios religiosos para se garantir a condição espiritual após a desencarnação? Foram essas situações lamentáveis que levou, né, Lutero a empreender a reforma da igreja, a reforma protestante, porque chegava-se no máximo, né, de comprar as indulgências, de se pagar um terreno no céu. Então, houve uma situação lamentável que não estamos falando, volto a dizer, da religião, mas dos religiosos. Nós mesmos que estivemos à frente das religiões, quem sabe estávamos lá tomando decisões também, e assim agindo de forma equivocada. Então vejam como é comprometedora a orientação desconexa com aquilo que Jesus deixou. Onde estaria escrito que bastaria se pagar missas, comprar indulgências, né? Então aqui essa mulher achava, na sua ingenuidade, ou no seu modo de entender mais cômodo, né? Que é muito mais fácil ver dessa forma, ela achava que bastaria pagar algumas missas que a sua alma estaria em boas condições. Então, olha que triste, né? A Gorete dizendo aqui, padrasto de minha mãe comprou uma cadeira no céu para ele. Havia muito disso, né? A Daíra Alves dizendo, vai e pregue o evangelho, se for necessário use palavras. É nesse sentido. Então, nós muitas vezes, no passado das reencarnações, buscamos esse caminho da comodidade, né? Então, nós achávamos que bastava atitudes exteriores, né? Não era necessário maiores esforços. E a doutrina espírita hoje vem nos clarear que é preciso luta conosco, é preciso transformarmos-nos intimamente, é preciso desenvolver virtudes, ninguém fará o trabalho que é nosso. Então assim a gente vai entendendo o quanto que a orientação religiosa é importante. Muitos se preparam mal, né? Muitos são preparados equivocadamente para a morte. Imaginam uma coisa que não é nesse jeito. Tem vários comentários aqui. Eu não vou conseguir ler todos, amigos, porque senão a gente vai, né? Vocês vão trocando aqui, vão vendo os comentários, né? Não vou precisar reproduzi-los. Mas estou vendo bastante participação aqui, né? Desses comentários que são desse assunto, né? Que é bastante sério, né? Preocupante, porque quantas pessoas se baseiam, né, nessa questão da lei do menor esforço, né? A Loiva está dizendo aqui, como os fariseus, bem lembrado, né? Práticas exteriores. Quem eram os fariseus? Aqueles doutores da lei, conheciam muito, sabiam muito da lei, né? Estudiosos. Por isso que falamos do estudioso, né? Os fariseus eram o máximo de conhecimento, mas eles achavam que bastava ter certas atitudes, certas práticas, lavar a mão de determinada maneira, não conviver com pecadores, né? Selecionar alguns alimentos que podiam ou não podiam, jejuar algumas vezes, respeitar o sábado. Então, assim, eles tinham essas práticas que eles achavam que isso bastava. Então, essa ideia foi muito, né, ampliada no decorrer dos séculos, levando ao cúmulo, né, de achar que compraria-se uma condição feliz nos céus, né? Bastaria pagar que estaria tudo resolvido.
atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham a ver comigo, André Luiz de novo reconhecendo. Ele estava ali curioso, dando vazão a essa fala dessa senhora, né? Ele então insistiu. Como são interessantes as suas observações, veja, não era para ele estar dizendo nada disso, né? Está percebendo que a mulher está perturbada, por que deixar ela falar ainda mais, né? E ele mostrando essa certa curiosidade. Mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens, ele está querendo dar a entender a ela que ela precisava compreender por que ela chegou na dimensão de umbral. Teria algum problema, né, na sua atitude, na sua vida passada. E ela disse, absolutamente. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos, olha só o que ela vai relatar agora. Meus escravos provocavam rixas e contendas. E embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Então essa senhora viveu na época da escravidão. Tinha escravos e achava algo muito normal, né? E ela começa aqui a dizer mais. Os feitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco para escarmento geral. Outras vezes era obrigada a vender mães cativas, separando-as dos filhos por questões de harmonia doméstica. Vocês estão percebendo, amigos, que ela fala isso com uma naturalidade. Ela está dizendo isso como se fosse algo super tranquilo, não tivesse nada de errado, né? Aplicava penas, castigos aos escravos, separava as mães, vendia as mães, comércio mesmo. Nós sabemos, né, que época triste que a humanidade enfrentou nesse período aí da escravidão. Mas o pior é que ela não havia se modificado. Ela persistia nessa ideia, né, de algo natural, muito triste, né, muito lamentável. E vejam que ela dizia que ela era muito virtuosa, para a gente perceber o desequilíbrio, né, a perturbação que estava tomada essa irmã, né? Nessas ocasiões, pois é, pessoal, que misericórdia, meu Deus, né? Não, é inacreditável. Nessas ocasiões, sentia morder-me a consciência, mas confessava-me todos os meses. Outro problema, amigos. Mas confessava-me todos os meses quando o padre Amâncio visitava a fazenda. E depois da comunhão, estava livre dessas faltas veniais, porque recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a partícula sagrada, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. Vejam outro sacramento, né? Complicado, amigos. Porque a confissão, por mais que devemos o respeito, né, aos irmãos que assim prosseguem com essa atitude, né? A confissão é algo muito complicado, porque a pessoa entende que basta confessar os seus pecados, que ela está livre deles. Vejam como seria fácil isso. Vejam se faz sentido. A gente errou barbaramente, um exemplo, né? E chega diante do sacerdote, confessa, recebe a absolvição. Ou seja, como ela diz aqui, fica livre dessas faltas. Não precisa mais reparar, não terá nenhuma consequência maior desde que confesse. Então, para a gente ter uma ideia de a que ponto chegou, né, a condição, porque as igrejas seriam representantes da mensagem do Cristo. E onde, né, se basearam para trazer
esses rituais, né? Que muitas vezes comprometem as almas, os espíritos que passam pela desencarnação, imaginando chegar ao céu, né? Porque se acham livres de todos os pecados que cometeram. E a doutrina espírita o que nos coloca lá no livro O Céu e o Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, Kardec coloca um processo de 3 etapas para se regenerar dos erros. Primeiro ponto, arrependimento, que às vezes a pessoa que se confessa, às vezes nem arrependida está. Arrependimento, expiação, que é sofrer situação semelhante para compreender que aquilo é ruim, e reparação, no lugar do mal que fizemos, façamos agora o bem. Então, é muito sério, né, o compromisso para a gente se reabilitar perante a consciência e perante as leis divinas. E a gente foi se acomodando, se ajeitando com essas questões que nós mesmos, né, estivemos nesse meio durante séculos e séculos, com certeza, buscando sempre a lei do menor esforço. Então, isso que eu vejo, assim, amigos, como é o problema de uma má preparação, né? A pessoa que se apega a esses conceitos, ela vai sofrer, porque ela vai esperar uma realidade e, na verdade, vai encontrar outra, né? A Bruna está dizendo, não é sobre confessar, mas se arrepender de coração. Pois é, né? É preciso, o primeiro ponto, né, é o arrependimento. O Ailton está dizendo, ela acreditava que ao se confessar o padre passaria borracha nos erros, né? Essa ideia que passava. E a Celina dizendo, conta o coração caridoso e compreensivo para ter vibrações elevadas do mundo espiritual. Então a gente já compreende, né, o que se espera de nós para reabilitarmos-nos diante das leis divinas e diante de nós mesmos, da nossa consciência. A essa altura, deixa eu ver aqui, a Ana Lúcia está dizendo que foi católica por um tempo, porém nunca me confessei, porque não entrava na minha cabeça que aquela pessoa me livraria dos pecados. Então, a Ana Lúcia, né, dando já uma ideia de que tinha uma noção, né, trazia consigo, né, Ana Lúcia, essa ideia de que não, alguma coisa de errado tinha ali, né? Então, já era uma certa maturidade espiritual, né, que a Ana Lúcia já mostrava, mesmo no seio da religião católica, já sentia que aquilo não poderia ser muito, né, condizente ali com a proposta de Jesus. A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos. Perante o Pai eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada. Isso é que não. Escravo é escravo. Se assim não fora, a religião nos ensinaria o contrário. Pois se havia cativos em casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas. Quem haveria de plantar a terra senão eles? E creia que sempre lhes concedi minhas senzalas como verdadeira honra. Em minha fazenda nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. Ou seja, a postura dela, né, muito triste, batendo o pé ali de que escravo é escravo, ela não considerava essas pessoas como seres com todos os direitos como qualquer um outro, né? Ela se mantinha presa àquela ideia lamentável, triste, né? Que muitos tivemos na época da escravidão. Ela não havia se recuperado, né? Compreendido o grande equívoco, né? O grande erro pelo qual a humanidade havia atravessado. Pensa então que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criaturas? Não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Olha o que ela dizia.
Chego a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na terra, e devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo, por haver me chocado a determinação da princesa libertando esses bandidos. Olha o que ela disse. Ela desencarnou muito próximo da época que a princesa Isabel, né, decretou a lei da abolição, né, da escravatura, a lei áurea. Ela ficou tão chocada, né, com essa lei que concedia liberdade aos escravos, que ela não suportou, já estava adoecida e veio a desencarnar. Ela conviveu na época desse período aí, né, que Princesa Isabel deferiu essa lei, né, de liberdade aos cativos. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me adoentada, havia muitos dias, e quando o padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de súbito. Como poderíamos ficar no mundo vendo esses criminosos em liberdade? Entenderam? Então ela já estava doente, a hora que o padre chegou contando a notícia da lei, né? Ela então agravou seu estado, tomada de cólera, de ódio, de raiva, e desencarnou. Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez, e a servir a gente dessa laia, não seria melhor morrer? Recordo que me confessei com dificuldade. Recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos, olha, e viviam à espreita, sendo eu obrigada a sofrer-lhes a presença até hoje. E quando veio? Perguntei. Em maio de 1888, justamente, né, no período que foi concedida a libertação, né, pela lei áurea. Ela desencarnou bem na época da lei. Aí eu quero chamar a atenção de vocês, amigos, o período que esse espírito estagiou na dimensão umbralina. Ela ficou de 1888 até pelo menos, né? O livro foi publicado em 1944. Se a gente fizer essa conta, vai dar aí 50 e tantos anos de dimensão umbralina. Porque esse estado de alma dela ainda se mantinha, imagina quando ela desencarnou. Ela estava completamente enlouquecida. A Loiva está mais precisamente dizendo, né? 13 de maio de 1888, que foi concedida, né, a Lei Áurea. Então ela ficou todo esse período aí na dimensão de umbral, né, e ainda se mantinha nessa condição lamentável. Então esse é um caso, amigos, esse resgate dela à colônia dá para mostrar a misericórdia de Deus, porque a gente poderia dizer, ela não tem condições de ser resgatada à colônia. Isso é misericórdia, né? Basta o mínimo de possibilidade que eles vão atender, para a gente ver o quanto os espíritos trabalham em favor de nos ajudar, de todas as formas. Se demoram para resgatar é porque não tem mínimas condições, né? Tudo bem, amigos? Ficou claro isso? Mas tem mais um restinho aqui. Eu peço desculpas, eu não estou conseguindo ler os comentários de vocês, porque o capítulo falta aqui ainda um tanto, senão a gente vai avançar muito do horário, tá bom? Legal, Gorete Curtis dizendo que está muito claro, né? Claro e muito triste, né? Cada situação, mas que a gente vai aprendendo bastante, né? Experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora, deixa eu ver aqui, o Ailton está dizendo que acha que ela sofreu uma reencarnação compulsória em um outro continente. Uma probabilidade aí, né? Legal, Bruna, obrigado. Experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou: é possível que meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei à disposição em testamento. Olha que triste, né? Ela deixou incumbidos os sobrinhos de poder pagar as missas,
depois da sua morte, aquelas missas que são realizadas em favor das almas, né? Ela deixou tudo pago, tudo ali alertado para que ela não sofresse, né? E ela se viu nessa situação lamentável. Deixou até no testamento, né? Isso ali programado para que não falhassem com ela. Ia responder convocando-lhe os raciocínios à zona superior, fornecendo-lhe ideias novas de fraternidade e fé. Mas Narcisa aproximou-se e disse-me bondosa: André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante, e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Nossa, imagine o André Luiz ouvindo isso. É um puxão de orelha dos grandes, hein? Apesar de tudo, amigos, que ele ouviu da Dona Laura, né, que ele mostrou um André Luiz renovado, nessa hora ele teve uma recaída grande, né? Para a gente ver, assim somos nós, né? Nós temos altos e baixos, ao mesmo tempo que a gente está vibrando lá em cima, pensamentos bons, vibração elevada, daí a instante a gente já despenca, né? A gente já vibra lá embaixo, já tem sentimentos ruins, pensamentos tristes, lamentáveis. Nessa situação, o André Luiz deu uma queda ali, né? Não que ele perdeu o que ele conquistou, mas são esses altos e baixos, né? E vejam o que ela disse, porque aquela mulher estava completamente perturbada. Então, o que ela está querendo dizer para ele? Que ouvir um espírito perturbado é como se nós também nos colocássemos na situação dele. Foi o que ela disse aqui, né? Quem ouve esses espíritos, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Ela deu deu um puxão de orelha muito forte nele, né? Esse aí deu até para a gente sentir aqui, né? Aí ele diz assim: aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, sem coragem de a elas responder. Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente, atendamos a uns irmãos perturbados. Então, depois que bateu, aí assopra. Aí ela foi lá fazer um carinho, né? Dizer a ele que continuasse, então. Mas ela precisou ser um pouco dura com ele, né? O Ailton está dizendo aqui no Face, né? Acho que o André não conseguiu dormir nesse dia. Foi forte, né, Ailton? Essa aí não foi fraca não, viu? Bom, mas aí ela acalmou ali o André Luiz, né? Deu aquela sossegada nele. E aí ele diz assim: mas a senhora é de opinião que estou nesse número? Perguntou. Aqui é a mulher perguntando, desculpa. Perguntando para Narcisa, né? A mulher perguntando. Mas a senhora é de opinião que estou neste número? Porque falou dos loucos, né? Dos perturbados. Então aquela mulher queria saber se ela estava considerando ela uma louca, né? Uma pessoa perturbada. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou: não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imagina o que tenho sofrido, torturada pelos demônios. Então vejam que a Narcisa, né, como enfermeira experiente, como espírito ali maduro já no atendimento, é lógico que ela não ia, como André Luiz, ficar dando corda para a conversa, né? Ela precisava interromper aquela fala. E ela, então, quando a mulher pergunta se a considerava perturbada, veja bem, que adiantaria ela dizer que sim? A mulher iria se enraivecer, brigar com ela, viraria um caos ali, né? Ela precisou desconversar, né? Precisou levar a conversa para outro ângulo. Por isso que ela diz:
Não, eu digo porque a senhora deve estar muito cansada, quer dizer, levou para um outro ângulo para ela sair fora daquela conversa. O Ailton está dizendo, boa saída pela tangente, né? Jogo de cintura, está dizendo a Loiva. Isso aí é habilidade, né? Daqueles que têm mais psicologia. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, atalhou. Não comente o mal. Já sei tudo que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse pensando que vou atendê-la. E no mesmo instante, dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia em meu nome, para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. Então, a Narcisa deixou mais uma lição para o André Luiz, né? De como deve cuidar, porque vejam, quem trabalha no acolhimento desses espíritos recém-resgatados de umbral, é lógico que ele estará sujeito novamente a situações semelhantes, atender algum outro espírito completamente perturbado, que falam coisas sem nexo, né? Falam aquilo que eles têm na mente. Então, se o espírito que atende entrar no teor daquela conversa, foi o que Narcisa disse, está se colocando na condição de um deles, perturbado também. Então é preciso desconversar, é preciso interromper aquela fala, para que possa partir logo para o atendimento espiritual, né? Legal? Mais um capítulo aí muito interessante, né, amigos? E aí, então, encerramos e capítulo 35 na próxima semana. Na outra semana a gente volta para segunda-feira, tá? Eu sei que parece que o pessoal até prefere o domingo, né? Mas é que o domingo para mim fica um pouco mais difícil. A gente vai voltar então na outra segunda-feira, tá bom? Agradeço a todos aqui pela companhia, quantos amigos aqui no Facebook, principalmente, muitos amigos e amigas. Aqui passaram muitos pelo Insta também. Agradeço muito a presença e a participação de vocês, viu, amigos? Muito bom, né? Para a gente continuar estudando em pleno domingo, vejo aí o interesse de todos, né? A Loiva dizendo aqui, ótimo estudo, como sempre, que bom, né? A Daíra, obrigado por mais esse estudo maravilhoso. Ana Lopes, a Celina, a Irani, Deise, todas aí agradecendo muito, mas eu é quem tenho que agradecer demais a vocês. A Conceição Dias também, Maria Isabel, a Mônica Rovigatti, Ercília Machado, amigo Newton Gouveia, que é um estudioso, né, Newton? Nos deu a alegria da sua presença aqui hoje conosco também. Convido aqueles que quiserem permanecer mais uns minutinhos para que a gente faça a nossa prece final, tá bom? E a gente possa então se despedir aí numa condição mais tranquila de paz interior. Obrigado, Rose. Que bom, fico feliz. A Fátima Baldo dizendo que foi muito esclarecedor. Muito obrigado a todos vocês, viu? Vamos fazer então a nossa prece? Senhor Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo de todas as horas. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor imenso pela humanidade terrestre. Todos nós nos sentimos muito amparados pelo teu amor, pela tua luz, por esse código de vida, de amor que nos deixaste com o Evangelho. Que roteiro seguro para uma vida mais plena, mais feliz. Que nós tenhamos a sabedoria, a coragem e a vontade de colocar os teus ensinos em nossa vida diária. E quero hoje, Senhor, rogar a Ti e aos Teus mensageiros de luz,
como estudamos aqui hoje sobre irmãos que desencarnam em situações tão difíceis, quero hoje fazer aqui uma vibração em especial por esses irmãos que estão nas dimensões trevosas, umbralinas, irmãos que resgatam situações difíceis da vida terrena, aqueles que não souberam viver de uma forma boa para a alma, para o espírito, que se comprometeram perante suas consciências e perante a lei divina, e agora sofrem as consequências dos seus desatinos, das suas atitudes impensadas ou muitas vezes bem pensadas. Nós te pedimos, Senhor, que as nossas vibrações desta hora possam ir de encontro a esses corações sofridos e proporcionar um alívio momentâneo, uma luz pequena que seja, a mostrar a esses irmãos que estão atravessando uma fase que terá fim um dia, que um dia eles deixarão de sofrer, que um dia eles encontrarão a oportunidade de seguir à frente para construir um futuro melhor. Misericórdia, Senhor, por todos esses irmãos e irmãs que se encontram em situações aflitivas, principalmente os suicidas. Piedade, Senhor, de todos, e que nossas vibrações possam contribuir, minimamente que seja, para o alívio de algum desses irmãos. E nós te pedimos, Senhor, abençoa o nosso lar, nossa família, que é a base da nossa existência aqui. Que tenhamos um lar harmonizado, que saibamos conviver fraternalmente, com respeito, com amor, para que assim possamos crescer todos juntos na direção da luz e na direção da renovação espiritual. Muito obrigado, Mestre, por mais esta oportunidade que estivemos reunidos em Teu nome. Permita que os Teus mensageiros de luz possam fluidificar essas águas que aguardam, concedendo paz e alívio a tantos corações que sofrem e que pedem o amparo e assistência do alto. Gratidão imensa, Senhor, por tantas bênçãos em nossa vida, que assim seja. Obrigado, Zuleide. Tantas mensagens tão fraternas, né, que vocês deixam aqui, que a gente fica até emocionado. Obrigado pelo carinho, pela presença, pela participação, e que Jesus nos ilumine e que nós, amigos, possamos perceber cada dia mais essa luz do alto que nos envolve a todos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todos nós podemos ser escolhidos, que nós façamos esforços, que nós queiramos ser dos escolhidos, que nós possamos fazer aquilo que nos cabe, transformando hábitos infelizes, transformando posturas inadequadas que arrastamos há milênios. Observemo-nos, amigos. Procuremos ver onde estão nossos problemas maiores, para que a gente possa trabalhar em nós. A luta é conosco, não é com o outro. Que possamos nos melhorar, que possamos trabalhar a nossa renovação interior, que possamos colocar mais evangelho na nossa vida diária, para que assim a gente caminhe com mais segurança, preparando uma reencarnação próxima, melhor do que a atual, cada dia avançando um pouquinho mais. Que a luz do alto nos ilumine, que a paz do Cristo nos envolva, que o seu amor imenso nos transforme, nos ajude a aumentar também o amor em nós. Muito obrigado a todos, muita paz. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.